Quando eu era criança, meus pais tinham um PlayStation 1 e com eles um jogo que marcou minha infância. Resident Evil. Naquela época, esse jogo me dava muito medo, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade irresistível. Bastava eu ouvir a introdução para eu saber que estava prestes a começar uma sessão de terror e sustos na mão de quem jogava. Que na maioria das vezes era a minha mãe, que era uma verdadeira experta nos jogos. Mesmo com todo o medo, eu conseguia passar horas assistindo, fascinado, acompanhando cada passo, cada susto, cada zumbi. Com o tempo, comecei a me perguntar o que ao final me atraía tanto, porque eu gostava tanto de algo que me dava medo. E foi assim que nasceu este vídeo. Oi, eu sou Kenai e este é meu vídeo sobre por que gostamos dos jogos de terror. A ciência já há tentado entender por que nos sentimos atraídos pelo terror. Mas a maioria dos estudos se concentram em filmes e livros. Os videogames, por ser o meio mais recente, ainda não recebem a mesma atenção. Mas quem já jogou um bom jogo de terror sabe que a experiência é completamente diferente e muito mais intensa. Isso acontece porque, ao contrário de um filme, você não pode simplesmente se tapar os olhos ou sair correndo da sala na hora do susto. No jogo, você está no controle e se estear ou se fugir, provavelmente já morreu. E essa sensação de responsabilidade e de imersão total que faz dos jogos de terror uma experiência única. A interatividade que existe nos jogos cria uma diferença enorme, porque tem o poder de transformar uma simples situação desconfortável em uma verdadeira situação de estresse e ansiedade. Qualquer meio de terror pode gerar respostas físicas, como um tremor, suor nas mãos e até um aumento nos batimentos cardíacos. Mas esses efeitos são ainda mais intensos quando somos nós quem controlamos o que acontece. O fato de ser você quem precisa fugir, esconder ou reagir transforma tudo em algo muito mais exigente. Ao contrário de um livro, de um filme, os jogos te obrigam a enfrentar seus medos de forma direita, em tempo real. Você precisa tomar decisões rápidas que podem significar a vida ou a morte do seu personagem. E é justamente isso que torna os jogos de terror tão atrativo para tanta gente. Se você não está acostumado com esse tipo de experiência, pode parecer estranho pensar que gostamos de sentir medo. Mas para entender por que isso acontece, primeiro precisamos olhar para o que ocorre no nosso corpo quando sentimos medo. Tanto a psicologia como a biologia desempenham papéis fundamentais nesse processo. Quando um jogo de terror assusta e nos assusta de verdade, nosso corpo entra imediatamente em no que chamamos mundo de luta ou fuja, uma reação ancestral do nosso cérebro que prepara nossos sentidos para enfrentar ou escapar a um perigo. A adrenalina sube, o coração se acelera e os músculos se contraem e ficamos totalmente alertas. Mas quando o cérebro reavalia a situação e percebe que, na verdade, não há um perigo real, ele começa a se relaxar. E é aí que entra a dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, alegria e recompensa. Depois de um susto, é comum veremos pessoas rindo, como se tivessem acabado de sair de uma montanha russa. Isso acontece porque nosso corpo entende que sobreviveu à situação e começa a liberar estímulos positivos. Por isso, os jogos de terror funcionam tão bem. Eles alternam momentos de tensão extrema com pausa, respiros de alívio, e essa sensação é essencial. O medo só funciona quando existem contrastes, e é justamente esse equilíbrio entre ameaça e alívio que cria a verdadeira experiência do terror. Agora imagine o seguinte: você está jogando Resident Evil. Já faz um bom tempo desde que salvou a partida. Sua vida baixa, estão poucas balas no inventário.
E ao abrir a porta, surge um inimigo, pronto para acabar sua tentativa de sobreviver. Você começa a correr, desviando dos outros inimigos no caminho, evitando qualquer confronto direito. Tudo isso enquanto atrás de você escuta passos pesados e de repente atravessando a porta. E então escuta isso aqui. Você entrou na Save Room. Esses quartos seguros em Resident Evil são um dos melhores exemplos de por que gostamos tanto de jogos de terror. Assim que ouvimos a música tranquila dessa área, nosso corpo começa a liberar dopamina, dando-nos um suspiro de alívio. Superamos o desafio, vencemos o medo e isso nos faz sentir incríveis. Hoje pergunta para qualquer fã da série, chegar na Save Room depois de um momento intenso é uma das melhores sensações que um jogo pode te oferecer. E é aqui que entra um ponto essencial da psicologia do medo. As pessoas se sentem psicologicamente estimuladas pelo terror, mas não é o medo em si o que atrai. O que nos atrai, na verdade, é a sensação que vem depois, o alívio e o prazer de superação, a descarga emocional. No fim das contas, o terror em um ambiente controlado é extremadamente divertido. E por isso também ver a outras pessoas levando sustos se tornou tão popular hoje em dia. Mesmo que você não esteja no controle, se for sensível o suficiente, ou se o estímulo for forte, a ansiedade e a resposta fisiológica ainda pode acontecer. Parece lógico, mas estar assustado paradoxalmente pode nos fazer sentir bem. Muitas pessoas são naturalmente atraídas por isso. Algumas buscam emoções fortes, pulando de paraquedas, escalando lugares perigosos, e outras preferem encarar seus medos e limites dentro de um jogo de terror. Mas essa descarga emocional é apenas o começo da nossa fascinação pelo gênero. Para muitos, os jogos de terror vão além de simplesmente provocar emoções fortes ou sofrer uma experiência divertida. Existe um motivo pelo qual o terror psicológico é considerado uma das formas mais eficazes do gênero, porque a mente e o medo sempre estiveram profundamente conectadas. Talvez você tenha ouvido a frase: o melhor terror não é aquele que pula na sua cara, mas é aquele que te mantém tenso o tempo todo. E é exatamente isso que um bom jogo de terror psicológico tenta provocar. Uma dissonância cognitiva entre o desejo de fugir e a necessidade de seguir em frente. Eles fazem com que você tenha medo da sua própria sombra, literalmente de nada. O terror psicológico é eficaz porque apela a uma das necessidades mais básicas dos seres humanos, a curiosidade. Desde nossos primeiros passos como espécie, aprendemos que o desconhecido representa perigo, mas ao mesmo tempo é impossível se resistir à vontade de descobrir o que tem atrás daquela porta, dentro de uma floresta ou no fim daquele corredor escuro. A busca por respostas é uma força poderosa e os desenvolvedores de jogos sabem disso. Um ótimo exemplo disso é o clássico Silent Hill. Cada área do jogo, cada quebra-cabeça e cada detalhe da narrativa está impregnado de mistério, simbolismo e tensão. Mesmo quando o jogo tenta te assustar, ele faz isso com sutileza e intenção, criando um sentimento de inquietação constante. Parece contraditório querer explorar um lugar como aquele, mas como seres humanos, simplesmente não conseguimos deixar o mistério sem resposta. E essa curiosidade vai ainda mais fundo. Existe um conceito na psicologia conhecido como o arquetipo da sombra. E foi desenvolvido por Carl Jung. A sombra representa o lado oculto da nossa mente. Tudo aquilo que reprimimos ou escondemos de nós mesmos por considerarmos errado ou inaceitável segundo as normas da sociedade. Ela é formada por impulsos, desejos e aspectos da nossa personalidade que preferimos ignorar. Jogos de terror quase sempre exploram esse arquetipo. Te perguntarás como? Bom, permitindo que o jogador vivencie situações que na vida real seriam impossíveis sem consequências. Ao jogar, podemos experimentar emoções cruas, enfrentar monstros simbólicos e, de certa forma, remover as máscaras que usamos no dia a dia.
E como esses jogos nos descem à escuridão do nosso próprio ser, e é ali, sem julgamento, que podemos compreender, explorar e até confrontar aspectos ocultos. Essa liberdade simbólica e emocional faz com que os jogos de terror nos permitam explorar temas extremadamente profundos, como medos, traumas, solidão, violência, culpa e até redenção. É isso tudo está conectado à própria evolução humana. Desde os tempos mais antigos, o medo e a curiosidade foram mecanismos fundamentais na nossa sobrevivência. O medo nos manteve alerta diante os predadores, e a curiosidade nos levou a explorar e inovar. E é por isso que esses sentimentos estão tão entrelaçados na nossa psique. E quando um jogo sabe equilibrar esses dois elementos, resulta poderoso e inesquecível. Você já se perguntou por que alguém gostaria de se colocar no papel de um assassino? Por que alguém escolheria perseguir aos próprios amigos freneticamente em um jogo? A resposta é simples. Mesmo que nem todos gostem de admitir, todos nós carregamos instintos primitivos, desejos ocultos e emoções reprimidas, coisas que em nossa vida cotidiana nunca deixaríamos sair, por medo, ética ou simplesmente por não saber se serem socialmente aceitos. Os jogos de terror e os jogos em geral oferecem uma forma segura e sem julgamento de explorar essas partes oscuras de nós mesmos. Alguns jogos usam esse potencial para contar histórias profundas. Outros vão além, utilizam esses temas para mergulhar na mente humana, despertando um medo mais íntimo e mais pessoal. Silent Hill 2 é o exemplo perfeito disso. Para muitos, o ápice da narrativa do terror psicológico. Seus temas são profundos, seus mundos misteriosos e seu impacto emocional é inegável, mas seu maior mérito talvez esteja na forma como consegue te envolver e te assustar, sem depender apenas de monstros ou sustos fáceis. O verdadeiro terror vem do ambiente, do som, do silêncio e da sua própria imaginação. Mesmo quando não há absolutamente nada na sala, você sente medo. Primeiro, por causa da escuridão sufocante. Segundo, pelos jogos mentais que o título faz com você. Silent Hill 2 trabalha com ambiguidade. Ele sugere, insinua, mas raramente mostra. E isso permite que sua própria mente preencha as lagunas com seus medos e inseguranças. As vozes distantes, as sombras que se movem e os corredores que nunca acabam. Tudo isso é construído para provocar uma emoção mais interna. E essa experiência pode ser surpreendentemente catártica. Na psicologia, a catarse se define como uma liberação emocional, uma purificação da mente, assim como um lutador extravasa sua raiva no ringue, ou alguém chora vendo um drama para aliviar um dor interno. Os jogos de terror nos permitem encarar sentimento reprimido de forma simbólica. Mesmo sabendo que tudo é ficção, o fato de superar nossos medos, mesmo que sejam uns pixels na tela, pode gerar uma sensação real de alívio, conquista e bem-estar. Pode parecer estranho, mas o medo, enquanto controlado, é útil. Ele nos ajuda a crescer. A superação e o sentimento de vitória são dois pilares mais recompensadores do cérebro humano. Os jogos de terror sabem usar isso muito bem. No fim, tudo faz sentido. Os elementos que discutimos até agora, a interatividade, a curiosidade, a liberação emocional, o enfrentamento da sombra, explicam perfeitamente por que gostamos tanto do terror. Porque no fundo, mais do que nos assustar, eles nos faz sentir vivo. E assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Espero que de alguma forma essa jornada pelo mundo de terror dos videogames tenha te feito refletir sobre o poder das emoções que esses jogos despertam e como muitas vezes o medo pode ser um aliado no nosso próprio crescimento. Mas antes de terminar, queria deixar uma última mensagem para você. Às vezes, nossa mente parece um jogo de terror, oscura, confusa, cheia de caminhos sem saídas e monstros que a gente não sabe nem nomear.
A ansiedade pode ser como um som estranho vindo do corredor, a tristeza como um labirinto que parece não ter fim. Mas mesmo nos jogos mais difíceis, sempre existe uma save room, um lugar de alívio onde a música muda, o perigo se afasta e você pode respirar outra vez. Se seu dia está sendo pesado, se os pensamentos estão te assustando ou te fazendo querer parar, eu quero que você lembre disso. Você não está sozinha nesse jogo. Tem sempre alguém torcendo por você, mesmo que seja de longe, mesmo que seja eu aqui do outro lado da tela. Você é mais forte do que imagina. E mesmo que pareça que nada faz sentido agora, como os melhores jogos, a história só revela seu valor depois que a gente avança um pouco mais. Então respira fundo, descansa e quando estiver pronta, continua. Eu tô aqui pra você. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você curte esse tipo de conversa sobre os universos dos jogos e suas conexões com nossas emoções, fica à vontade, pode deixar um comentário, pode compartilhar com seus amigos. E claro, se você está em busca de mais momentos como esses, não esqueça de deixar um like. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo e se lembre, o medo é só o começo, mas sempre haverá uma save room esperando por você. Fica bem e até mais.